É isso, galera. Começa nesta quarta-feira, mais uma vez, o sonho pela conquista da Copa Libertadores, a principal competição do continente. Rumo à glória eterna, a caminhada começa logo mais às 9h30 da noite, diante do Sporting Cristal, em Lima, no Peru. E a partir de agora, você é muito bem-vindo aqui neste pré-jogo, mais um pré-jogo do canal do Lessa. Vamos falar tudo, destrinchar por completo esse confronto, esse primeiro adversário do Flu. Eu sei que muitos torcedores não estão assim tão mobilizados como era esperado para esse primeiro jogo na Libertadores, muito pelo que aconteceu no final de semana, derrota para o Flamengo no primeiro jogo do Campeonato Carioca, mas eu acho que agora é a hora de deixar um pouquinho de lado, né, pelo menos nesta quarta, pensar na final só a partir de amanhã, porque esse jogo é extremamente importante, né? Vencer o Sporting Cristal 2 vezes pode trazer uma tranquilidade muito maior para o Fluminense neste grupo, e a gente viu ontem o River Plate sofrendo na altitude, né, como já era até esperado de certa forma, talvez não levando 3-0 assim de cara tão rapidamente, mas a gente viu como vai ser difícil. Né? O River estava sem alguns jogadores, o Dela Cruz machucado, poupou outros, colocou um time mais jovem para suportar, né, o desgaste da altitude e mesmo assim não adiantou. O The Strongest foi lá, venceu por 3-1 e assim, é onde eles têm força, aonde eles esperam conquistar 9 pontos. Então sair hoje de Lima com 3 pontos, trazer 3 pontos aqui para o Rio, vai ser fundamental para dar uma tranquilidade para esse grupo que a gente já está percebendo que não vai ser fácil. Não vai ser fácil, né? Jogar contra o River, os 2 jogos, a altitude, e eu acho que até o jogo de hoje tende a ser complicado também. Claro, vai depender muito do que o Fluminense vai conseguir jogar. Se conseguir jogar no seu melhor nível, tem tudo para conquistar essa vitória. Mas o futebol, a gente não tem como prever nenhuma situação. Óbvio que o Fluminense é mais time, mas vai ter que provar isso em campo. Então, vamos esquecer um pouquinho o que passou no final de semana e focar no jogo de logo mais. O Fluminense só enfrentou o Sporting Cristal em uma oportunidade, no amistoso realizado no Estádio Nacional de Lima, o palco do jogo de hoje, e o Fluminense levou 4-1. Tinha Valdo em campo e o gol só poderia ter sido do Valdo. Então foi o único confronto que temos aqui registrado entre Fluminense e Sporting Cristal. Aliás, em 8 estreias pela Copa Libertadores, o Fluminense nunca perdeu, venceu 4 vezes e empatou outras 4. Então, agora pela 9ª vez, tomara que essa escrita se mantenha, né, e o Fluminense consiga vencer mais uma vez. Vamos falar da provável escalação para o jogo de hoje, que é o que todo mundo quer saber, quem vai jogar no lugar do Martinelli, quem vai substituir o Martinelli, né? Essa resposta é o que todos vocês, eu também quero, a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber 100% dessa escalação. Ao longo do dia eu vou tentar apurar novidades, mas tem algumas possibilidades e eu vou trazer aqui para vocês agora. Mas antes, a escalação, essa provável escalação do Flu para o jogo desta noite é um oferecimento da Mais Ágil, que é uma empresa que tem uma equipe super preparada para te ajudar a antecipar aquele fundo de garantia, aquele saldo que você tem no FGTS, para poder, enfim, fazer um investimento aí, para poder arrumar a sua vida, para poder viajar, seja lá o que você quiser fazer com esse dinheiro que está parado lá, que você não pode utilizar. A Mais Ágil tem uma galera que está ali prontinha, basta você entrar aqui, ó, clicar nesse link que está no comentário fixado e na descrição do vídeo, você vai ser encaminhado diretamente e na mesma hora uma pessoa vai te atender e vai te auxiliar nesse processo, vai te dar o caminho para você receber essa grana e você vai receber rapidinho. Entre em contato com a Mais Ágil que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, para esse jogo nós temos a ausência do Martinelli, né? Como já sabíamos, o Martinelli tem uma lesão na coxa, não foi para Lima no Peru. E aí quem vai jogar? Antes eu estava imaginando que o Lima tinha mais possibilidades de entrar, mas o GE. Globo trouxe uma matéria afirmando que o Alexander foi testado no meio, que é a minha preferência. Eu estou torcendo para que seja essa a escolha. E aí o Guga foi improvisado na lateral esquerda. Mas só que, além disso, o Diniz testou Felipe Melo e Thiago Santos. Pelo amor de Deus, Diniz, não vamos inventar. Não vamos inventar. Vamos fazer o simples. Vamos botar o Alexander no meio, que ele é o que tem mais capacidade de fazer, com a qualidade que tem, com a função do Martinelli, né? Pelo menos é a minha visão, não sei o que vocês pensam,
mas eu estou torcendo para que a escalação do Fluminense seja hoje Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga. Ah, Alessa, mas por que não o Marcelo? O Marcelo também foi testado, mas tem aquela questão física, questão de ritmo, é um jogo fora de casa. Então, assim, a gente está falando de Fernando Diniz. É possível? É possível. Mas eu acho que tem menos chance de Marcelo começar de cara esse jogo. Eu acho que tem grande chance de entrar no decorrer da partida, mas não começar. Então, por isso eu estou falando Guga. E aí no meio, André, Alexander, Ganso, John Arias, Keno e Germancano. Né? O Keno é um jogador que já há algum tempo vem sendo contestado, né? Teve boas atuações teve uma boa atuação contra o Volta Redonda, quando o Flamengo voltou a não ir bem, saiu no intervalo, enfim, já falei muito sobre essa questão da utilização do Keno e não mais um outro jogador para fazer, não exatamente a mesma função que ele, mas mais um meio de campo. Então, assim, eu estou torcendo para que a escalação seja essa, até porque eu quero muito ver o Alexander atuando na sua posição de origem, atuando ali ao lado do André. Eu quero muito ver isso. Né? E talvez esse jogo seja a oportunidade ideal, porque se escalar o Felipe Melo, aí vai ter que deslocar o André, e o André já jogou algumas vezes com o Felipe Melo, acho que vocês vão lembrar, e o André não se sente confortável quando ele é deslocado, geralmente ele não tem boas atuações atuando assim, e o Thiago Santos, pelo amor de Deus, né? O cara chegou agora, não é nenhuma sumidade, pelo contrário, então assim, seria uma invenção absurda escalar o Thiago Santos, isso aí eu acho que não vai acontecer. Então, eu acho que a melhor opção diante disso é escalar o Alexander no meio de campo. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas até por uma questão de estratégia para esse jogo, seria melhor e vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Vou chamar aqui o Alexandre Vasconcelos, como sempre, comentarista aqui do canal do Lessa, trazendo uma análise tática desse confronto. E quando o Alexandre gravou esse vídeo, a gente não tinha essas informações. A ideia, a gente estava imaginando que o Lima pudesse começar o confronto, porque ele vem entrando no time constantemente. E aí vocês vão ver que o Alexandre utiliza o Lima, mas é só você tirar o Lima e substituir ali pelo Alexander, que vai fazer, que talvez vá fazer essa função, eu espero pelo menos, né, que assim seja, só para vocês automaticamente, quando ele falar Lima, entenda-se Alexander. Né? E vamos torcer para que seja isso. Fala aí, Alexandre. É isso aí, Vitor Lessa, amigas e amigos tricolores. Vamos analisar agora o panorama tático aqui para Fluminense Sporting Cristal, estreia do clube na Libertadores, no jogo lá em Lima. Por falar em Lima, a grande dúvida ou a grande possibilidade para a substituição de Martinelli nessa partida é justamente o meia Lima, que pode jogar ali cumprindo a função do Martinelli, obviamente tendo um pouco mais de propensão a atacar. É um jogador que vem da linha de frente, mas que consegue compor essa linha de meio de campo, como fez muitas vezes no Ceará. A gente imagina que é o desenho clássico do Diniz, a gente sabe que o Diniz tende a ser um pouco conservador com seus desenhos, ele pode parecer muito ousado na filosofia e até naquela mexida famosa de tirar um jogador de meio, tirar um zagueiro e adicionar um jogador no meio, mas ele gosta de padrões, ele gosta de treinar padrões e hábitos incutidos nesses padrões. Então a gente imagina que ele não deva mexer muito no desenho. Aqui a gente vê Lima e outras possibilidades, por exemplo, seria o Thiago Santos, que daria mais liberdade para o André jogar, ocupando a função de segundo homem, ou até mesmo o meia Gabriel Pirani, que teve uma rápida ascensão nesse grupo e pode ocupar espaço, mas será um jogador muito mais solto no campo e com muito menos características defensivas e imposição física, o que sempre é importante numa partida de Libertadores. Aqui o desenho com o Lima, que a gente imagina que ele empurre um pouco a linha mais para frente, formando esse arco com Ganso, Arias e Keno, que a gente vê aqui, e que pode dar um pouco mais de pressão ofensiva para o Fluminense, coisa que faltou, por exemplo, no jogo do Flamengo e sobrou na partida contra o Volta Redonda, que foi aqui o nosso velho desenho de Bololô, que a gente chama de Bololô, que é o time articulando e fazendo associações. A gente sentiu falta disso na partida contra o Flamengo no primeiro jogo da final do Carioca, e principalmente do que aconteceu contra o Volta Redonda, que foi a infiltração dos laterais, Alexander e Samuel Xavier. No caso do Carioca, obviamente, vai ser Guga no lugar de Samuel, mas Alexander e Xavier infiltrando em diagonal para poder dar opção de passes e tabelas para a equipe construir as jogadas e chegando na área para finalizar, assim como os meias Ganso e na época Martinelli. A gente espera que Lima cumpra esse papel na partida de logo mais
pela Libertadores. E obviamente o Arias fazendo aquele arco que a gente vem destacando nas últimas análises táticas, que ele fez principalmente nas 2 partidas contra o Volta Redonda, onde ele atravessa o campo e passa na frente do centroavante para ser mais uma opção de finalização bem perto da pequena área, coisa que o Keno do outro lado faz igual. Olhando pelo que a gente pesquisou sobre o Sporting Cristal, eles vêm nessa formação que é um 4-2-3-1, que pode se assemelhar a um 4-3-3, mas que tem 2 jogadores de contenção ali no meio de campo aqui, o Castilho e o Pretel. E eles devem ter duas dúvidas para a partida de logo mais contra o Fluminense. O lateral esquerdo do Loyola é dúvida, então Dias ou Lutiger devem ser as opções para Loyola, mas Loyola a tendência é que ele jogue, e tendência também é que Coroço, o titular da ponta esquerda, atue nessa partida. Se ele não jogar, Horberg, que é um jogador que entra com frequência nessa equipe, pode ser a solução para essa posição. Lembrando que tem 3 jogadores conhecidos da torcida brasileira nessa equipe, que é treinada pelo brasileiro Thiago Nunes, ex-técnico do Atlético Paranaense, Corinthians, e que trabalhou com Fernando Diniz, inclusive, no Furacão. O zagueiro Inácio, que veio do Bahia, está emprestado à equipe peruana. O meia Yotun, que jogou no Vasco da Gama no começo da sua carreira, 10 anos atrás, em 2013, não foi uma passagem muito vistosa pelo Clube da Colina. E o atacante Brenner, que passou pelo Botafogo, rodou por vários clubes brasileiros, inclusive o Internacional de Porto Alegre. Então esse é o desenho do time, que tem as seguintes características. É um time que em casa gosta da posse de bola, mas erra muitos passes. Para quem gosta de posse de bola, geralmente como você troca mais passes curtos, a sua tendência é ficar ali perto de 85% a 90% de posse de bola. Na partida contra o Huracan, por exemplo, partida que classificou o Sporting Lisboa para a próxima fase, eles tiveram 82% de posse de bola, e isso é meio que um padrão dessa equipe. Eles erram muito passe, ou seja, o perde pressiona do Fluminense vai ser muito importante. Outra questão que ficou clara é a fragilidade pelo alto, porque é um time com estatura baixa. Então a possibilidade de explorar bola parada e jogadas aéreas vai ser importante para o Fluminense, mesmo tendo um centroavante baixo como Herman Cano. A gente sabe que o Fluminense consegue gerar boas chances com os seus zagueiros, com a aproximação dos meias e nas bolas paradas. É um time que joga e deixa jogar, faz muito poucas faltas comparado com os adversários, então a gente deve ter um jogo de trocação franca. E é um grupo muito jovem, apesar de você ter jogadores experientes no time titular, o grupo em si tem uma média de 23,5 anos de idade, o que é bem abaixo do que se recomenda. No futebol existe uma crença de que os times de alta performance em qualquer liga devem ter algo próximo da média entre 26 e 28 anos. Pode observar nos times europeus principais e até nos brasileiros como as contratações tendem a equilibrar o elenco para ficar bem nessa faixa de 26 a 28, quando um time já tem 25 ou 24 de média, é considerado um elenco de longo prazo, um elenco que vai demorar ainda para maturar e atingir toda a sua potência. Bom, é essa a nossa análise. Vamos ver se o Fluminense vai fazer uma partida que reencontre os seus princípios que faltaram contra o Flamengo, sobraram contra o Volta Redonda, e agora, vamos lembrar, é Libertadores. É a principal competição desta temporada, é a principal aspiração desse grupo. E o meia John Arias, a Flu TV, falou sobre a expectativa para essa estreia na Copa Libertadores. Vamos ver o que ele disse. Bom, jogo difícil para nós. É uma competição que não estamos apuntando muito alto, que temos uma expectativa grande de conseguir fazer uma grande campanha na Libertadores, e claro que a estreia gera uma expectativa muito alta para nós. O Sporting é um clube muito bom e que nós estamos encarando esse partido acá fora de casa com a importância de saber que seria muito bom começar com o pé certo e conseguindo os 3 pontos acá em Peru. E ontem, aliás, um convite aí, quem não assistiu esse vídeo que está aqui no canal de ontem, eu falei com o Dan Lenner, que ele é repórter do diário AS, lá do Peru, os maiores veículos do país, acompanha de perto lá o Sporting Cristal em Lima. E o Dan Lenner, nesse vídeo, né, eu te convido a assistir ele completo, mas vou colocar só um trecho aqui, que ele fala como o Fluminense pode bater o Sporting Cristal. O que mais incomoda essa equipe comandada pelo brasileiro Thiago Nunes. Sí, Cristal es un equipo que se siente muy cómodo con la pelota y muy incómodo sin la pelota. Entonces, si Fluminense quiere tener una tarde tranquila, una noche tranquila, lo que va a necesitar es quitarle el balón a Cristal. Si Cristal no tiene la pelota, es un equipo que se desespera un poco,
que puede ser un poco inseguro por las bandas. Si Fluminense ataca muy bien por las bandas, si los laterales pasan, y sabemos que tienen laterales ofensivos, puede ser muy complicado para Cristal aguantarlos. Yo diría que quitarle la pelota a Cristal es muy importante. Otro de los puntos débiles, históricamente incluso, de Cristal en los últimos años es la pelota parada, los centros, los corners, los tiros libres al área, siempre generan problemas. En ese sentido, Ignacio da Silva le ha dado un poco de seguridad al equipo, pero aún así sigue siendo um ponto débil do equipo, sim. Então, assim, isso é muito interessante, isso é muito bom, porque, pelo que o Dan falou, né, quando o Sport Cristal não tem a bola, ele se sente muito incomodado. E é justamente isso que o Fluminense costuma fazer com os adversários. Então, se o Fluminense conseguir ficar com a posse de bola e fazer o seu jogo, certamente o Sport Cristal vai ter muitas dificuldades. E também a questão da bola aérea, que é um ponto que pode ser explorado aqui, porque geralmente eles não são bons na bola aérea, apesar do Inácio Silva estar jogando bem lá. Mas, enfim, eu acho que é um jogo que tende a casar. No caso, favoravelmente ao Fluminense. Tomara que assim seja, mas essas informações do Dan foram bem legais, bem importantes. O Sport Cristal está fazendo uma campanha que já é histórica, porque só 2 times peruanos conseguiram sair da terceira fase, da segunda fase da Libertadores, da pré-Libertadores, como alguns chamam, e chegar à fase de grupos. Somente 2 clubes conseguiram. Eles eliminaram o Nacional do Paraguai e o Huracan da Argentina. Então, isso por si só é um feito. Não chegam a umas oitavas de final desde 2004. Então, assim, eles estão buscando fazer algo histórico e estão muito empolgados. Isso é um ponto importante. Eles estão muito empolgados para esse confronto diante do Fluminense. Bom, vamos lá. Arbitragem. Vilmar Roldan vai apitar o jogo, auxiliado por Alexander Guzmán e Vilmar Navarro. É um trio colombiano. Ele já apitou 5 jogos do Fluminense, foram 3 vitórias e 2 derrotas. O último foi aquela vitória sobre o Cerro Porteño no Maracanã, na Libertadores de 2021, vitória por 1-0. Apitou também lá em 2011, aquela vitória emocionante, classificação emocionante na Libertadores sobre o Argentino Júnior, 4-2, aquele jogo que a porrada comeu, pancadaria comeu, era o Vilmar Roldan, o árbitro naquela oportunidade. Bom, é muito experiente, é um árbitro já de 43 anos, tem muita gente que diz que ele é caseiro, né, que um árbitro geralmente beneficia as equipes da casa, mas enfim, é um dos árbitros mais importantes hoje da América do Sul, reconhecidamente, né, que apita jogos importantes aí de Libertadores. Então, tomara que ele faça uma boa arbitragem e não prejudique nenhuma das equipes. Uma arbitragem à altura, né, do nível da carreira dele. Jogo com transmissão da TV Globo, né, às 9h30 da noite. E, claro, pós-jogo, eu te convido para a live aqui no canal do Lessa com o Alexandre Vasconcelos e com o Renan Reis, Laranja Tricolor. Se Deus quiser, vamos falar da primeira vitória do Fluminense nesta Libertadores 2023. Deixe seu comentário. Se liga aqui no canal do Lessa, se inscreva, deixe seu like também, que é sempre muito importante. E nos vemos mais tarde. Espero vocês. Valeu, galera!